Aleluia. Nós temos contato, né? Nós sempre estamos em conexão com homens e mulheres de Deus. Em se tratando da voz profética para esses últimos dias. Nós sabemos que o chamado profético, ele realmente vai ser a voz desses últimos dias. E nada melhor do que você orar o profético, do que você viver o profético. De você se antecipar às coisas que estão por vir. Nós cantamos hoje que Deus, ele é aquele que já está no nosso amanhã. Amém? E tudo isso, quando nós estamos em intimidade com Deus, quando nós estamos conectados com as coisas espirituais, nós conseguimos perceber algumas coisas. E meu esposo, e todo ano, desde que nós servimos ao Senhor integralmente, começamos em Livramento, né, lá no Cariri Ocidental, lá nós passamos 6 anos servindo ao Senhor. Depois nós fomos para Patos, passamos 5 anos e meio em Patos. E depois nós fomos para Marabá, lá no Pará, e nós estamos há 4 anos em Marabá. Em junho desse ano nós estaremos fazendo 5 anos naquela cidade para a glória de Deus. Amém? E meu esposo, ele sempre teve essa percepção de no final do ano, ele tirar um tempo se consagrando para saber o que Deus tem para nós, para o novo tempo. Né? Uma visão, não que Deus esteja preso às estações, a tempos, mas nós sabemos que para cada ano que se inicia, para cada estação, é melhor que a gente ande no que Deus tem para as nossas vidas. E meu esposo vinha orando, declarando, e o Senhor começou a trazer para nós que esse ano seria um ano onde iria iniciar a década das indenizações, das restituições, porque nós estamos vivendo os últimos minutos. Nós tivemos profetas que falaram das últimas horas, dos últimos dias, mas nós somos a geração dos últimos minutos, né? Nós não precisamos nem ser tão estudiosos dos últimos dias, da escatologia, mas nós sabemos que muitas coisas já se cumpriram. E nós somos a geração dos últimos minutos. E nós só iremos sobreviver nesses últimos minutos se nós estivermos conectados com os céus. Não tem mais tempo de distração. Não tem mais tempo de ficar preso com coisas do passado. Nós precisamos estar... Eu vou usar uma linguagem bem nordestina, né? Que aqui eu estou solta, né? Posso falar como a gente fala. Nós temos que estar desentupido. Nós tínhamos um chuveiro lá em casa que quando a gente ligava, o bicho molhava tudo, menos a gente. Não sei se você já teve um chuveiro desse. E aí um dia Leonil decidiu abrir o chuveiro, desrosqueou, deu uma lavada e desentupiu. Às vezes as coisas não estão fluindo na nossa vida, não é porque a água não está chegando. Porque aquele cano de água que chegava para o chuveiro é o mesmo que chegou depois que foi limpo. A diferença é que ele foi desentupido. Então existem coisas na nossa vida que durante esses dias serão desentupidas para que nós possamos andar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E falando com homens e mulheres de Deus, conectando todas as coisas, nós percebemos pelo Espírito que nós estamos entrando na década do que nada será impossível ao que crê. Diga comigo, tudo é possível ao que crê. E muitos podem até dizer, quer dizer que essa década nós iremos viver as possibilidades divinas. E antes, quer dizer que agora que nós vamos viver algo que está escrito há milhares e milhares de anos e só agora Deus deixou disponível? Não, não é isso. É porque para os últimos dias que nós estaremos vivendo, que serão dias maus, onde vai haver a diferença, a separação entre quem serve a Deus e quem não serve, nós teremos que viver exatamente dentro do diagnóstico divino. Nós não teremos opções de andar nas nossas possibilidades humanas. Amém, queridos? Então, daqui para frente, nós vamos experimentar de que as impossibilidades que estão nos parando se tornarão possibilidades. Amém? Então, se eu pudesse dar
um tema para essa ministração hoje à noite. O título dessa mensagem seria: Impossível para o homem, mas possível para Deus. Eu gostaria que você abrisse o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Para mim é uma honra estar ministrando mais uma vez nessa igreja. Eu quero agradecer ao Senhor por esse convite, através do nosso amado casal, pastor Rômulo e Cinelândia, e ao pastor Rômulo Júnior e Andressa, não é isso? E foi muito bom para nós estar aqui com vocês. E para mim também é uma honra, Marisete, ministrar com você aí sentada, viu? Eu fico bem cheia de temor e tremor, né? Porque você é a profeta maior, né? Sempre me inspiro na sua vida e para mim é uma honra e meu coração está cheio de gratidão ao Senhor por ter você aqui conosco, viu? Nós honramos e admiramos a unção que está sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Então, queridos, vocês acharam o livro de Mateus, capítulo 19, verso 26? Eu não sei se você tem na sua Bíblia, ainda tem aquela Bíblia, né? Muitos estão, né? Nós estamos com smartphone, mas alguns ainda têm aquelas Bíblias que quando Jesus falava era vermelho. Alguém tem aqui? Amém? Não que ele não fale em outros momentos, mas os textos que Jesus pronunciava no Novo Testamento, eles estão realmente escritos em vermelho, né? Existem algumas Bíblias que estão desse jeito. E nesse texto de Mateus, capítulo 19, verso 26, é o próprio Jesus falando. E não que nós não devemos considerar as outras inspirações de Deus através de apóstolos, de profetas que falaram na Bíblia. Mas algo que Jesus fala, ela precisa ser por mim e por você avaliada de forma bem mais precisa. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 26, Jesus, ele traz um ensinamento que para nós é tão comum, tão lógico, principalmente nós que somos o povo da fé. Que somos as pessoas que foram apresentadas a palavra revelada. Parece que nós estamos chovendo no molhado, parece que hoje à noite não estamos trazendo uma ministração diferente. Mas, queridos, nesses últimos dias que nós estaremos vivendo, nessas últimas horas, nós temos que considerar, são as coisas que nós aprendemos no início. É o beabá do crente. Sabe por quê? Porque foi exatamente essa palavra que eu aprendi há 21 anos atrás, no Rema, com o pastor Bud, sendo nosso professor de Fundamentos da Fé, que faz com que eu e minha família estejamos hoje à noite. Passamos 30 dias, há 30 dias atrás, nós passamos toda a nossa família pelo Covid. E eu estava 10 dias de operada. Eu tinha retirado minha vesícula de urgência, eu estava numa crise. Tinha passado um mês, tudo que eu comia eu colocava para fora. Meu corpo altamente debilitado. E com 10 dias de cirurgia, eu peguei o Covid. E foi exatamente o fundamento da fé que nos manteve de pé. E fez com que nós olhássemos para aquele diagnóstico e tivéssemos a convicção de que nós iríamos passar. E em nenhum momento nós deixamos que medo caísse ao nosso coração. Toda a nossa família testou positivo. Eu, meu esposo e meus 3 filhos. Recebemos o diagnóstico, depois com 15 dias, fizemos a tomografia, o pulmão comprometido com 25%, e eu digo, do jeito que ele se comprometeu, ele vai descomprometer-se. Porque a mesma porta que esse vírus entrou, ele tem é mais veloz a saída dele. E, queridos, é exatamente o básico que vai nos manter de pé nessas últimas horas que nos esperam. Porque você pensa que não, mas tem muito crente, tem muita gente da palavra, da fé, que está amedrontado em casa. E nós não podemos, lógico, Sheila, como vocês agiram? Tomei todo o protocolo, nós tomamos.
Ficamos isolados em casa? Ficamos. Tomamos vitamina C, zinco, vitamina D. Inclusive, quando com o diagnóstico do pulmão comprometido, entramos com a injeção de Clexane para evitar trombo. Princípios nós não podemos quebrar. Agora, nós não podemos ser escravos desses princípios naturais. Nós não podemos ficar amedrontados como igreja, porque nós somos mensageiros de boas notícias. Eu estou aqui para dizer que nós vencemos esse vírus. Que ele se levantou para matar, porque ele vem para matar todos. A proposta desse vírus é exatamente matar. E ele não veio diferente para nós. Só que quando ele se encontrou com o sangue de Cristo em nós, ele derreteu. E é exatamente essa palavra da fé que vai nos manter de pé nessas últimas horas que antecedem o arrebatamento. Não serão as novas revelações, não. Será o beabá da fé. Serão as matérias fundamentais, serão as doutrinas básicas da Bíblia que vai fazer a diferença na nossa vida. Chegou a hora do nosso conhecimento não está apenas na nossa mente e na nossa boca, mas a nossa vida expressar como outdoor de Deus que eu e você somos o povo da fé. Não é simplesmente da boca para fora, é que os nossos resultados, os nossos frutos expressem de que lado nós estamos. E Jesus olhando aqui, a Bíblia diz que Jesus fitando os olhos. Essa palavra fitando os olhos não é simplesmente para deixar o texto mais poético. Não, se a Bíblia diz que Jesus fitando neles o olhar, quantos aqui às vezes vai trazer um ensinamento para o seu filho e aquilo é tão importante, às vezes você dá alguns diretores, olha, peraí, vem cá, estenda a toalha ali, faça isso aqui, desliga o fogo, mas quando você quer trazer uma instrução que é realmente preciosa, você vai falar, se ele desviar o olhar, você diz, ei rapaz, olha para mim, é assim ou não? Quando você quer trazer a atenção de algo que você vai dizer, você não gosta de falar com a pessoa sem olhar no olho dela. Meu pai e minha mãe até hoje é assim. Meu pai tem 94 anos. Ele diz que gente que não olha no olho, para ele não passa confiança. E Jesus, quando foi trazer essas instruções, a Bíblia diz que ele fitando os olhos, ele disse algo que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas nesses últimos dias. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Eu quero ser uma representante dos céus hoje à noite, para fitar os olhos nos seus olhos hoje à noite e dizer: esse diagnóstico que está diante de você é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Aquele sonho que você carrega há anos, que para você está no fundo do baú já, é impossível para você, mas para Deus é possível. O Senhor te pergunta hoje, qual a tua impossibilidade? Chegou a hora de nós rompermos com as impossibilidades humanas e desfrutarmos das possibilidades divinas. Porque aquilo que é lógico, aquilo que é evidente para mim e para você, tem muitos que estão morrendo. Porque quando se recebe, o que é o natural hoje? Uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer. E de repente o médico olha e diz: olha, rapaz, é o seguinte, pelo que eu estou vendo aqui, você já está com metástase. Você tem que ir para casa, não tem mais o que se fazer pela medicina, pela ciência. Já está aqui diagnosticado que o que nós poderíamos fazer já foi feito. Aí, se você crê em Deus, só um milagre. O que é que a grande maioria das pessoas fazem num diagnóstico desse? Vou morrer. Porque o diagnóstico diz o que Jesus estava dizendo: impossível para os homens, mas possível para Deus.
E chegou a hora de nós, diante das impossibilidades que cheguem até mim, para você, nós não sentenciemos como impossível. Nós temos que nessas últimas horas que antecedem o arrebatamento, nós temos que estar verdadeiramente diante de uma impossibilidade humana, esperando o possível. Não podemos cantar apenas nos 30 minutos que antecedem a palavra nos nossos cultos. Eu creio, tudo é possível, eu creio, tudo é possível, eu creio, tudo vai acontecer. Mas cheio de impossibilidades. Querido, chegou a hora do que a gente canta acontecer. De nós vivermos isso com a nossa própria vida. Qual a impossibilidade que está diante de você? Dia 3 de janeiro, o meu pastor, Leonildo Pessoa, me deu a oportunidade de pregar na nossa igreja. Primeiro culto de janeiro de 2021. E eu ministrei exatamente sobre isso. Impossibilidade humana, possibilidade divina. Impossível para o homem, possível para Deus. E naquele auditório eu tinha uma pessoa. Caiu aqui, pega aqui, por favor. Eu tinha uma pessoa, obrigada, pastor. Eu estava esperando a autorização dela e ela me autorizou agora. Naquela noite eu tinha uma pessoa que estava lá no nosso meio, que há 2 anos atrás ela tinha engravidado. Ela hoje é a nossa secretária do Rema. E ela tinha engravidado do seu primeiro filho. E com 4 meses ela abortou. Ela já estava concluindo o Rema nessa altura. E foi muito devastador, né? Porque o primeiro filho ela conseguiu, infelizmente no próprio aborto, ele estava todo já montadinho. E ela conseguiu até ver o sexo do bebê. Ele caiu no vaso, foi bem difícil para aquele casal. E ela tinha um diagnóstico médico que era quase impossível ela engravidar de novo, porque ela tinha alguns problemas de mioma. Ela retirou um, mas outros não conseguem ser removidos. E realmente ela precisava de um milagre. Mas ela cria o tempo todo. E quando foi dia 14 de janeiro, eu estava aqui já em João Pessoa, e ela me mandou uma mensagem. Oi, titia. Já estou na barriga da minha mamãe. Sei que você orou e ajudou a ela a acreditar que esse dia chegaria. Já já eu estarei junto com vocês, fazendo a diferença na minha geração. Cumprindo o meu propósito e sendo luz no mundo. O ano do Tudo é Possível começou com tudo. Estou sonhando, estou cantando, estou sorrindo, comemorando. Estou sentindo o meu coração pulsando. O meu milagre já chegou. Eu agarrei aquela palavra de que tudo que estava parecendo impossível se tornaria possível. Que nem mesmo esperei atrasar a menstruação, porque eu sabia que eu estava grávida. E quando eu fiz o teste, deu positivo. O que é que eu estou querendo trazer para você? Que o mesmo Deus que transformou a impossibilidade desse casal em possibilidade, Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje à noite para transformar impossibilidades humanas em possibilidades divinas. Qual a sua impossibilidade hoje à noite? O que tem sido um sonho esquecido por ser algo muito grande? Quando Deus se deparava com algo muito grande, onde os homens não conseguiam enxergar o que seria possível para Deus, quando Deus se encontra com Abraão para fazer a promessa de Isaac, lá em Gênesis, não precisa você abrir, capítulo 18, verso 14, Deus fala para Abraão e Sara: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil?
Isso não pode. E o que o Espírito de Deus me trouxe hoje à noite para você, para a igreja do Senhor, é para que isso não seja uma mera informação, mas que isso seja participante da nossa vida, diante dos cenários que estarão adiante de nós. Em julho, eu recebi uma ligação de que minha mãe, de 85 anos, 87 anos, ela teve um AVC. E toda a parte dos órgãos, né, todo o corpo, a parte direita dela tinha sido comprometida. O braço, a perna. E ela foi para a UTI. E nós estávamos em Marabá. E nós tínhamos chegado da Paraíba, que nós decidimos passar com meus pais 30 dias em Livramento. E quando nós chegamos em Marabá, com 10 dias, ela teve um AVC. E realmente toda a parte direita dela foi comprometida. E ela começou a ficar bem debilitada, não conhecia a gente mais. E começou a ficar, e o médico disse que ela não andaria mais se ela escapasse. E dentro desse cenário de AVC, ela também teve uma pneumonia e derrame de pleura na UTI. E eu confesso que eu saí de casa com uma certeza que tinha chegado o dia da minha mãe. Eu me projetei, eu sou a filha da velhice dos meus pais. Eu me projetei a vida toda para meu pai partir primeiro, porque ele é 13 anos mais velho do que ela. Eu me projetei de que ele partiria primeiro e que ela ia morar comigo lá no Pará, até o dia dela voltar para casa. Então eu fui frustrada. Então eu saí de Marabá, nós viemos de urgência para Campina, viemos de carro mais uma vez. E Leonil disse: eu não estou te entendendo, tu está sentenciando uma coisa que Deus não sentenciou. E queridos, eu fui surpreendida por algo que a gente prega, que a gente ensina, como se fosse algo impossível. Eu saí pronta, trabalhando o meu psicológico, que o sonho que eu projetei durante toda a minha vida teria sido realmente acabado. E queridos, para a glória de Deus, minha mãe hoje anda. Minha mãe, ela nem pegava com a mão esquerda direito. Hoje ela toma café. Hoje ela pega tudo. Minha mãe, ontem eu cheguei, quando ela me viu, ontem foi a primeira vez que ela me viu, ela disse: mulher, como você está magra. Só Deus poderia fazer isso. Então, eu estou expondo o que eu vivi meses atrás. Que quando às vezes nós nos deparamos com alguns diagnósticos, com algumas situações, o mais fácil é a gente se prostrar e ficar com a possibilidade apenas, a impossibilidade humana. Então, nós somos levados nesses últimos momentos a receber notícias, situações, cenários adversos, que a palavra, que essa verdade precisa realmente estar dentro de nós, não como uma informação. Porque até o mundo sabe. Você olha no carro, talvez ninguém nunca nem tenha tido acesso à Bíblia. Mas todo mundo coloca, nem que seja um adesivo no carro. Para Deus nada é impossível. As pessoas podem nem saber onde está na Bíblia, mas sabe que tem. Tudo é possível para Deus. Mas chegou a hora de isso não ser meramente uma informação e fazer parte da nossa realidade como crente. Porque quando Deus chegou para falar com Abraão e Sara, foi algo tão grande para ela. Você imagina uma mulher que eles nem tinham nem relação mais como casal. Era uma impossibilidade para aquela época, para hoje. Você imagina hoje uma mulher de 90 anos engravidar. Imagina meu pai, minha mãe aparecer grávida. Então é algo realmente surreal. Foi algo tão diferente do natural que o que ela fez foi rir.
como dissesse agora, Deus, você me pegou muito pesado. Porque isso aí é muito grande. E Deus responde para ela exatamente assim: existe algo demasiadamente grande para mim? Eu tenho certeza que cada um de vocês que tem algo que pode parecer impossível, não é maior do que aquilo que Deus estava prometendo para aquele casal nesse dia. E Deus te pergunta hoje à noite: há algo demasiadamente grande para mim? Porque, queridos, você sabe que a grande diferença de quem morre antecipadamente, de pessoas que vencem diagnósticos, são pessoas que decidem não morrer, que decidem enfrentar essas situações, de crer que para Deus tudo é possível. Quando você olha as nossas igrejas que prosperam mais, as igrejas que avançam, as igrejas que crescem, as igrejas que se multiplicam, que tem milagres, é exatamente porque isso não é apenas informação. É realidade. Se Deus te dá uma visão de algo de Deus, se Deus te dá uma visão para que algo seja feito através de você para Ele, Ele vai dar provisão. Nós saímos há 4 anos atrás, queridos, carregando 3 filhos. E uns doidos que decidiram ir com a gente para Marabá, uma cidade onde não tinha uma igreja que pregasse essa palavra da fé. Onde nós éramos para eles apenas comediante, porque o povo de lá acha que todo nordestino é comediante. Então, quando a gente pedia uma comida, eles começavam a rir. Porque eles acham engraçado o nosso sotaque. Nós só tínhamos algo que nos sustentava: vá. E muita gente, inclusive amigos pessoais nossos, disseram: rapaz, tu é doido. Como tu encontrou uma igreja, o que vocês conseguiram fazer naquela cidade, no sertão, o prédio, as coisas que aconteceram. Nós chegamos, não tinha uma diretoria formada ainda, não tinha nem grupo de louvor. Minha oportunidade é só quando a gente abre igreja, né? Nos começos eu que cantava, né? A gente saiu, grupo de louvor montado, tudo organizado. Nós estávamos morando na melhor casa durante 14 anos, servindo integralmente ao Senhor. Pela primeira vez nós tínhamos conseguido tirar um carro zero de uma concessionária. De repente o Senhor disse: está bom demais, mas o que vocês tinham que fazer aqui já fez. Eu preciso de vocês lá no Pará, onde ninguém quer ir. Porque Deus realmente... Nós não somos privilegiados por isso. Mas Deus sabe que pode contar com um casal que vai para onde ninguém quer ir. Porque nós sempre dissemos sim para lugares que para os olhos naturais ninguém quer ir. Nós fomos lá para o sul do Pará levar uma palavra que ninguém nunca escutou. Porque a religiosidade que tem lá não permitia que eles entendessem que Deus era bom. Porque o Deus que eles conheciam era um Deus que castiga, é um Deus que mata, é um Deus que tira, é um Deus que ensina com a prova. É um Deus que, se a pessoa não vir pelo amor, Ele chama pela dor. E essa palavra veio para evangelizar com boas notícias aquele povo. Nós moramos 32 dias no prédio da igreja. Passamos quase 1 ano comendo frango. Não era por opção, era porque o dinheiro só dava para frango. Porque a gente guisava e colocava legumes dentro para render, para comer com cuscuz. Isaac disse: mamãe, eu estou vendo a hora de começar a criar pena na gente e a gente voar. Mas a gente tinha uma nota dentro de nós, que aquilo que nós estávamos vivendo, daqui a pouco só ia servir para testemunho. E, queridos, para a glória de Deus, Marabá é uma cidade de 300 mil habitantes. Se nós não formos a maior igreja naquela cidade de tamanho, o nosso prédio comporta 1000 pessoas. Nós somos a segunda, mas eu sei que os eventos das outras igrejas, eles contam com o nosso prédio. E o que Deus tem feito naquela cidade, só podia ser Ele. Amém, queridos?
Então, quando nós decidimos deixar que isso não seja meramente informação e faça parte da nossa vida, tudo faz a diferença. Eu lembro que quando nós alugamos esse prédio, nós saímos do outro que não cabia. O outro cabia só 80 pessoas. E aí a gente tinha que fazer uma seleção, quando eu fazia um chá de mulheres, alguma coisa, e ficava gente na lista de espera sem poder entrar porque não cabia. Quando nós fomos para esse prédio, a gente não tinha de membro nem 30 pessoas. A gente parecia que já estava antecipando a pandemia, porque as cadeiras eram 2 metros de distância. Só para poder dar ficar um pouquinho cheio a igreja, né? E nós decidimos ir para aquele prédio e Deus começou a acrescentar. E hoje nós temos o prédio todo montado, com departamento infantil, com cadeiras acolchoadas como essa que você está sentada. Toda a fachada da igreja pronta de ACM. O berçário da nossa igreja, para a glória de Deus, nem o shopping tem na nossa cidade. O luxo que os nossos bebês têm. E sabe, queridos, que tudo isso foi crendo que tudo é possível ao que crê. Chamando a existência. Quando nós não tínhamos ninguém do grupo de louvor, meu marido começava. Quando ele subia para pregar, ele dizia assim: por favor, desçam agora primeiro o back vocal. Nem tinha. E descia pela fé. Daqui a pouco ele dizia: os instrumentos de sopro, o guitarrista, o baixista, fora os outros grupos de louvor que estão sentados hoje, que só estão nas próximas escalas. Só está faltando os instrumentos de sopro, né, amor? Sabe, queridos, essa palavra funciona. Ela faz sim toda a diferença. E aquilo que nós chegamos como forasteiro, estrangeiro, hoje eu estou entregando o rema com toda a diretoria, diretora, vice-diretora, primeira secretária, segunda, tesoureira, segunda, equipe de monitores, toda montada, filhos de Marabá. Pastores, ministros, professores do rema. E hoje você sabe por que eu estou entregando o rema? Porque nós estamos indo abrir o primeiro rema indígena. Só não vai começar agora em março, junto com o convencional, por causa dessa questão da vacina, que não vai dar tempo de chegar para eles a tempo. E nós não queremos quebrar princípio. Mas a palavra da fé vai chegar nos nossos índios. Porque Marabá é uma cidade indígena, o nome já diz. A palavra Marabá é uma palavra indígena que diz filho esquecido. Na verdade, a palavra mudou isso, porque Marabá não é mais esquecida. E hoje nós já temos uma igreja Verbo da Vida em Parauapebas, que é a 180 quilômetros de Marabá, e que em 2022, para a glória de Deus, nós teremos o rema. Sabe o que foi isso? Tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? No livro de Jeremias também não precisa você abrir. Eu vou querer que daqui a pouco você abra Mateus capítulo 17. Você está em 19. Aí você vem para o 17. Em Jeremias capítulo 32, verso 27. Deus chega também e pergunta: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Sabe, queridos, eu queria que você parasse agora para refletir. O que você receberia hoje à noite que seria algo maravilhoso? Imagina aí no seu lugar. Talvez você olhe e fique maravilhado, né? Tem até música que canta, né? Que a gente fica maravilhado com o que Deus faz. Você imagina o que é Deus passar o povo dele a pé enxuto no Mar Vermelho. Quantas maravilhas, né? O que é coisa maravilhosa Deus chegar naquele vale de ossos secos e transformar tudo ali. Quantas coisas maravilhosas nós podemos extrair da palavra. E Deus olha para tudo isso e diz: nada disso é demasiadamente maravilhoso para mim. Tudo de maior e sublime, grande, aos nossos olhos, para
Deus é pequeno. O que você precisa hoje para te deixar maravilhado, para Deus, não é. Ele faz rapidinho. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 17, eu vou encerrar nesse texto. Mateus capítulo 17, verso 14. O mundo está em pânico. O mundo está perdido, sem saber para onde vai. Nós estamos comprometidos em todas as esferas. Econômica, política, dos valores. E queridos, é chegado o tempo da igreja ser uma voz profética. Nós não podemos viver em pânico como o mundo está. Porque a igreja só permite essa quantidade de gente. Então nós só vamos trabalhar a quantidade permitida. Mas nós não podemos fechar. Você não tem noção porque você está aqui dentro de uma igreja que decidiu romper. Para a glória de Deus, do nosso ministério, nenhuma igreja fechou. Mas existem muitas igrejas que fecharam nessa pandemia e nunca mais voltaram. Vocês estão aqui? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos ficar amedrontados, isolados dentro da casa da gente. Nós temos que quebrar, nós temos que honrar os princípios, mas nós não podemos nos submeter a tudo isso que está acontecendo. Nós temos que romper em fé. Então por causa disso nós vamos tirar a máscara, nós não vamos respeitar os limites. Não, nós somos prudentes. Mas nós não somos medrosos. Nós não somos frouxos. Nós não somos como o mundo é. Nós somos o povo da fé. Nós somos, porque vai vir uma segunda onda, está mais forte. Sabe, queridos, nós tivemos nessa segunda onda, onde as pessoas dizem que ele veio mais forte. Mas se ele veio mais forte, meu testemunho ainda é maior. Porque ele veio mais forte e nós estamos aqui contando vitória. Então no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Olha que coisa interessante. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Olha que coisa forte. Isso era um pai desesperado, um filho com problemas mentais. Você olha isso, mas você tem noção do grau do desequilíbrio mental que esse filho tinha? Ele não tinha noção do que era fogo e do que era água. Ele se jogava tanto no fogo como na água. O desespero desse pai. E olha o grave disso tudo. Ele diz que tem um filho nessa condição e no versículo 16 ele diz assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha que coisa séria. Aquele jovem já tinha sido levado pelos pais para os discípulos de Jesus, que viram Jesus curando, que receberam ensinamentos de Jesus, que dizia assim: olha, obras maiores vocês farão em meu nome. Eles experimentaram de Jesus no meio de uma tempestade o que aconteceu. Eles experimentaram de milagres extraordinários ao lado de Jesus, mas foram impedidos de trazer o refrigério de um sofrimento de um pai, por causa da incredulidade. Isso é muito sério, porque olha, apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E olha a indignação de Jesus.
Não sejamos nós hoje o motivo da indignação dos céus perante esse cenário mundial. Porque olha que coisa que nós temos que prestar atenção. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Ele estava chamando os discípulos de geração incrédula e perversa. Por que perversa? Porque diz assim: até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Quando nós agimos em incredulidade, isso traz sofrimento para as pessoas que precisam ver em nós a solução. Deus está perante esse cenário mundial que nós estamos vivendo, dizendo isso: igreja, não seja uma geração incrédula e perversa. Até quando vocês vão permitir esse sofrimento? Nós não podemos nos submeter a essa sentença mundial. Ah, porque vem a segunda onda, não. Vai parar bem aqui. A solução não é simplesmente a vacina. A solução é a palavra. A solução é que tudo é possível ao que crê. Eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Nós estamos num apartamento aqui na praia, no Bessa. Meus pais moram no interior da Paraíba, lá em Livramento. Eles decidiram, né? Meu pai principalmente, ele ama Livramento. E ele lá tem gado, ele gosta dessas coisas. E aí nós estávamos na praia, porque eu digo: rapaz, não é justo. Lá em Marabá só tem praia de água doce, né? Para nós não é praia, mas para eles a gente tem que dizer que é praia. Lá tem o nome praia, né? Praia de água doce. Para a gente que é acostumado com água salgada, a gente acha bem diferente. E aí eu não achava justo pegar os meus filhos que passaram um ano atípico dentro de um apartamento, né? Sem lazer, sem sair para a escola, sem sair para a igreja, sem para nada. E nessa oportunidade de vir para cá, a gente colocar essas crianças em Livramento. É uma terra maravilhosa, mas para as férias não. Em pleno janeiro. E aí eu preparei o ambiente para trazer o nosso pai e a nossa mãe. Chegaram ontem. E começou os rumores. Eu tenho médicos, né? Minha irmã mais velha é médica, minha sobrinha é médica. E começaram os rumores. Olha, cuidado, porque papai está sendo exposto em João Pessoa, que já está no vermelho, que não sei o quê. Queridos, por algum momento veio aquela sensação: se teu pai e tua mãe morrer de Covid, vocês trazendo. Veio assim, por um momento, aquela voz satânica que quis trazer para mim um peso. E eu disse: se eles tiverem de morrer, vai ser em qualquer lugar, menos com a gente. Porque nós precisamos responder às situações com as nossas atitudes. Eu cheguei hoje e ele disse assim: minha filha, eu vou dizer uma coisa, vamos embora segunda-feira. Eu digo: gente, por que? Ele disse: eu vou ficar presa aqui, pelo menos lá eu tenho meu gado para ver. Eu não vou poder ir nem na praia. Eu não posso nem ir para aquela calçadinha para ver, sentar um pouquinho. E eu olhei, eu disse: meu Deus, como é que pode? Se Deus fez umas coisas que não existem para serem contempladas, e meus pais vão ficar amedrontados aqui. Aí meu irmão chegou e disse: meu filho, vai passear com ele, leva máscara, o álcool. Um homem com 94 anos, já venceu câncer, já passou por 8 pneumonias e não morreu. Ele não vai pegar esse vírus maldito, não. Amém, queridos? Nós temos que fazer o contrário. Ai, meu pai saiu de qualquer jeito, sem máscara. Não. Saiu com máscara, meu irmão levou o álcool. Onde ele ia pegando, lavava. O distanciamento. Vou levar meu pai em pleno domingo de manhã para uma praia. Eu vou não, mas segunda-feira eu vou levar ele para a praia. Vou levar, para ele ver que Deus está aqui. Amém, queridos? Nós não podemos viver amedrontados. Porque se nós nos prostrarmos, nós vamos ser vistos como uma geração incrédula e perversa. E o que eu achei mais sério de todo esse texto que Jesus falou foi isso: até quando vocês vão viver sofrendo? Tem versões que diz. Ou seja, a incredulidade traz sofrimento, não só para nós, mas para as pessoas. Trazei-me aqui esse menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou
curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da sua pequena fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e passará, e nada vos será impossível. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Você pode estar perguntando: Senhor, por que não aconteceu ainda? Por que isso não aconteceu? Eu tenho promessa. Quem tem promessa de Deus aqui hoje à noite? Eu vou fazer melhor. Quem tem promessas que você recebeu alguns anos atrás e ainda não se cumpriu? Quem tem? Você pode estar perguntando ao Senhor hoje à noite: por que não se cumpriu? E o Senhor está te respondendo: por causa da sua pequena fé. Saiba hoje à noite que para Deus nada é impossível ao que crê. Creia que será conforme a sua fé. Nós vamos andar naquilo que nós estamos crendo. Nós vamos pegar. Nós não precisamos pegar para crer, mas nós cremos e vamos pegar. Nós vamos possuir coisas que nós vamos gerar hoje à noite. Vocês podem ficar de pé. Nós vamos cantar essa música de forma diferente agora. Amém? Existem coisas para acontecer na nossa vida que Deus está esperando apenas uma palavra de fé para acontecer. Eu creio. Aquele casal lá de Marabá, eles decidiram: eu peguei a palavra. Ela pegou com tanta convicção que ela não precisou nem de um sinal externo. Ela não precisou que o ciclo menstrual dela atrasasse. Ela disse: eu estou com tanta convicção que eu vou fazer agora. E ela fez tanto o de farmácia como o de sangue, deu positivo. Nós não precisamos de uma motivação externa para comprovar o nosso milagre. Agora, queridos, existe algo que eu também não queria deixar de lembrá-los hoje à noite. A parte impossível é a parte de Deus. Mas aquilo que é possível é a nossa parte. Existem coisas que estão sendo impedidas de serem realizadas na nossa vida, porque nós estamos esperando que Deus faça. Mas Deus, Ele só vai fazer o que é impossível. Aquilo que depende de mim e de você, que nós podemos fazer, Ele não vai fazer. Você quer um exemplo bíblico que comprove isso? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, você acha que Jesus não tinha poder para antecipar o milagre? De dizer, antes que Lázaro viesse, dissesse assim: afasta a pedra e vem Lázaro. Pedra, sai do canto. Ou você acha que a pedra não responderia se Jesus mandasse ela ser removida? Quem remove a pedra não é Deus. Jesus olhou para as pessoas que estavam lá e disse assim: retira a pedra, porque o milagre só quem faz sou eu. Mas a parte que cabe a mim e a você, nós que temos que fazer. Então não fique cantando, pedindo para Deus remover a sua pedra, não. Remove a minha pedra e faz o milagre. Não, não. A parte que é para você remover, seja você quem remova. Dê você o primeiro passo de crer, de declarar a palavra. Esse é o meu ano. Se é anunciado que são 10 anos, a década do tudo é possível, eu vou viver. Amém, queridos? Remova a pedra hoje à noite.
que cabe a mim e a você remover. E deixe que o impossível, que a ressurreição, que a provisão, que a mudança de cenários fique com Deus. Amém? Pois vamos se alegrar com essa música agora, vamos? Olha, nós estamos, por causa da pandemia, com algumas limitações, mas não nos foi impedido de dançar. Amém? Não nos foi impedido de celebrar. Amém? Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Você é da fé? Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Só bem rapidinho. Bem rapidinho, fica só o som. Gênesis 18, 14, nós lemos. Quando Deus chegou perante Abraão, ele diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano. Daqui a um ano. Daqui a um ano. Nesse tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu sou boca de Deus para você hoje à noite. Marque essa data de hoje. E daqui a um ano, bem rapidinho, daqui a um ano é o máximo. A nossa igreja em Marabá, eu ministrei essa palavra, eu não sabia que ia ministrar isso aqui hoje. Ontem à noite Deus me falou aqui. E eu digo, meu Deus, a mesma palavra, ele disse, eu tenho essa unção para essa igreja. A nossa igreja em Marabá, eu ministrei dia 3 de janeiro. Uma senhora estava no nosso meio e foi diagnosticada com uma enfermidade. E naquela noite ela foi curada. Ela creu na palavra e depois ela foi diagnosticada com a cura. Naquela noite, uma jovem foi curada de lúpus. E Deus me deu uma palavra para a nossa igreja em Marabá.
E o Senhor disse: somente repita, porque o que aconteceu lá está acontecendo, eu estou derramando na igreja Verbo da Vida Pôr do Sol. Deus me falava naquela noite que todos os cultos nós teríamos testemunhos de milagres. Quando Deus está dizendo através da minha boca hoje à noite que daqui a 1 ano isso é o prazo máximo, tem pessoas hoje à noite que já vão receber amanhã. Tem pessoas hoje à noite que já está recebendo, a ponto de quando você chegar em casa você já vai ver. Ah, mas é porque o que eu estou precisando, amanhã é domingo, tudo está fechado. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo está fechado aqui, na dimensão do possível. Mas naquilo que Deus nos levou hoje à noite, no que é impossível para os homens, está aberto, os céus não têm feriado. O nosso Deus é atemporal. Ele não depende de dias de banco aberto. E durante essa semana, pessoas vão receber ligações. Pessoas serão promovidas. Se você está aqui hoje à noite e você porventura está desempregado, já deixou currículo em alguns lugares, você vai ser chamado. Eu vou dizer de novo, o Senhor te diz, você será chamado. Tem pessoas aqui que já fazem anos que estão dependendo de uma porta de emprego. O Senhor vai colocar diante de você para você escolher. Não vai ser apenas um. Ei, o Senhor está dizendo, anota isso hoje à noite. Você vai ter o direito de escolher a qual você vai dar sim. E em vez de um emprego, você vai receber 2. Eu não sei você, mas existem coisas na nossa vida que foram construídas aos longos dos anos. Sim ou não? Você pode dizer assim, rapaz, isso aqui eu tive em 10 anos de ministério, 10 anos de trabalho, ou 10 anos juntando para isso. E hoje tudo isso aqui é resultado de 10 anos. Mas o que Deus vai fazer durante o ano de 2021 é algo que aconteceria em 10 anos, vai acontecer em 1. Eu vou dizer de novo. O que você precisaria de 10 anos para acontecer, vai acontecer em 1 ano. Assim diz o Senhor. Em 1 ano, esse será o ano do aceleramento divino. Deus vai nos acelerar. Deus vai nos acelerar. Eu vi uma época, um grande homem de Deus chamado Scott Webb. Quem já ouviu falar nele? E ele falou uma vez ministrando sobre fé. Se vocês forem andando aqui, lá naquela parte de Manaíra, e você vai passando e você vê um monte de gente aglomerado. Aí você diz, o que foi isso? E você chega lá e lá em cima do poste tem uma tartaruga. E aquilo ali está chamando a atenção de todo mundo que passa. Quando você vai passando e você olha aquela tartaruga em cima do poste, você vai dizer o quê? Alguém colocou ela. Porque se fosse um pássaro em cima do poste, se fosse uma águia em cima do poste, né? Ela tem gene para isso. Ela tem genética para isso. Ela tem nome de águia. Então ela poderia estar com a sua força. Mas uma tartaruga em cima de um poste, todos vão dizer, alguém colocou. Pois é isso que o Senhor está te dizendo hoje à noite. Ele vai fazer algo na tua vida que será tão grande
que não vai ser teu nome, que não vai ser tua genética, que não vai ser teu diploma, que não vai ser as tuas posses. Vai ser Ele mesmo que te colocou lá em cima. E você vai cantar. Deixa eu só muda o tom, senão eu desentuo. Tem uma música que vai parecer muito com você. Você vai cantar assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu já estou encerrando, mas eu queria compartilhar algo com vocês dois. Existem coisas que vocês oraram, declararam há muitos anos, que não estavam acontecendo. Até vem aquele sentimento, porque acontece com todo mundo. A gente está em pecado por um acaso? Nem se constrange, porque a gente já pensou nisso também. Quem nunca pensou, atira a primeira pedra, né? E vocês passaram tanto tempo declarando que até nem ora mais. Eu me lembrei daquela sunamita que foi, abençoou o profeta, fazendo uma casa, um quarto para recebê-lo, né? E ele ficou tão grato que ele chegou para o seu servo e disse: o que é que a gente poderia dar a essa mulher, hein? Bem, não sei, eu estou parafraseando, não sei nem o que dá, porque a mulher é rica, bem sucedida, tem tudo bom e do melhor, bem casada. Aí o servo disse: agora eu vou dizer um negócio, parece que ela não tem filho, não. E toda mulher quer ter um filho, tem algo. Vamos declarar, vamos abençoar ela com um filho. E a Bíblia diz que quando o profeta falou para ela isso, né, ela, acaso poderia a gente fazer alguma coisa assim? Não, eu já habito no meio do nosso povo, não preciso, no meio do meu povo. E ele disse: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela olhou para ele e disse assim: não mintas para a tua serva. O que é que ela quis dizer isso? É algo tão grande. Foram tantos anos eu crendo pela minha madre ser aberta, que agora é que não tem como mesmo. Mas o profeta disse: daqui a 1 ano você vai estar carregando esse milagre. Então Deus me mostra que existem coisas que vocês declararam e oraram ao longo da jornada, que vocês decidiram colocar como esquecido, nem lembra mais, não machuca mais. Tem coisas que eu tenho promessas de Deus que passei muitos anos, nem me lembro mais. São coisas que não mexem mais comigo. Não aconteceu em 1 ano, em 2, em 10, em 15. Eu digo: bem, se acontecer, para mim hoje tanto faz. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje, como aquele profeta Eliseu, para dizer, para ativar, atiçar em vocês aquilo que vocês deixaram para trás. E o Senhor diz hoje à noite que daqui a 1 ano vocês estarão usufruindo desse milagre, e não vai ser na força de vocês. E pastor Rômulo, tem coisas até que o Senhor até diz no seu íntimo, no seu secreto. Sabe de uma coisa? Não aconteceu comigo, acontecendo com o Juninho tá bom demais. Se ele viver tudo que eu não vivi, tudo que eu declarei, mas ele vivendo como pastor e Andressa, tá bom demais. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor vai viver ainda
O senhor não vai ter a alegria de usufruir do que ele está vivendo. Não, o senhor vai viver e ele também. Assim diz o Senhor. Vocês vão experimentar de coisas ainda no ministério. Não é hora de entregar tudo. É hora de passar para outra fase. E essa mudança de fase não está sendo mudada porque o Senhor está numa fase terminal. Não. Quem disse isso? O Senhor está entrando em outra fase com Cinelândia. E por isso que estará passando um cajado para esse tempo. Mas o Senhor vai estar assumindo outra coisa. Não existe aposentadoria em ministério. A nossa aposentadoria é nos céus. Até lá, é trabalho. Trabalho leve, fácil e rápido. Nós viemos carregados, meu marido humildemente. Ele tem o espírito da fé acompanhando onde ele passa. Ele não faz força para as coisas acontecerem. É tanto que por muito tempo, ao lado dele, eu não cria junto. Porque era corra tão grande que eu dizia, meu Deus do céu. Só para vocês terem uma noção. Ele começou na igreja a campanha das cadeiras. 200 cadeiras descem. Você sabe que não é barato. Quando foi no outro domingo, Leonildo lança na igreja a construção do departamento infantil. Eu disse, meu Deus, a igreja vai endoidecer. A gente lançou no domingo as cadeiras, no outro domingo o departamento infantil. Aí Toninho chegou para mim e disse, Sheila, tu acha que não era bom tu falar com o pastor, não? Porque assim a igreja vai ficar. Eu digo, rapaz, eu não tenho coragem de falar agora, não. 15 dias depois do dia que ele lançou as cadeiras, que no outro lançou o departamento, ele lançou a fachada, que era 100 mil. Mais caro do que as outras cores todinha. Eu disse, não, Toninho, peraí, agora eu vou dizer, não tem como não. Eu preciso dar um freio, Leonildo, alguém tem que dar. Tu não tem coragem. Ele disse, eu dei o pedido de falar com o pastor, depois eu vou. Aí eu cheguei, amor, olha, eu penso assim, sabe? Que a gente tem que ser prudente. Porque assim a igreja pode ficar escandalizada. 3 grandes coisas, uma em cima da outra. E ele olhou para mim e disse, eu só preciso de alguém que esteja do meu lado para crer. Se você não crer junto, fique de fora. Eu fico pensando, onde nós chegamos, ele sozinho crendo. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses, a fachada da igreja estava pronta, as cadeiras pagas e o departamento infantil. E eu disse, Toninho, meu filho, é melhor a gente crer, vice? Então, meu esposo, ele realmente carrega o espírito da fé. E isso faz toda a diferença no nosso ministério. É tanto que quando eu preguei essa palavra em Marabá, dia 3, eu disse a ele, meu filho, se em 20 anos de ministério a gente conseguiu chegar, só você crendo, imagina agora que eu estou junto. É para o nosso avião daqui a 1 ano chegar. Mas Sheila, para que você precisa de um avião? Precisa, porque lá é tudo muito longe. E meu marido tem um som apostólico, a gente não tem tempo de ir de carro não. A gente tem cidade lá que são 400 quilômetros de estrada de barro. Como é que nós vamos de carro? Se a gente vai ter igreja em todo o Pará. Se nós vamos ter rema em todo o Pará. Se eu vou ter diretores de rema nas tribos indígenas, como é que eu vou chegar nesses lugares? Por isso que a gente precisa de avião. E a Bíblia diz só precisa de 2. Por isso que eu precisei me converter. E eu percebo que humildemente existe uma unção apostólica sobre o meu esposo, vindo sobre essa igreja. Coisas que vocês gastariam tempo para conseguir. Vai ser fácil. Vai ser leve. Meu esposo, ele não precisa fazer força para nada. Ele diz algo, a igreja pega junto. Toninho, ele deu o carro dele para um casal da nossa igreja. E ele foi embora para parar o Pebas. E no último culto, Leonildo disse, eu quero levantar uma oferta para a gente comprar o carro de Toninho.
E as pessoas pegaram junto. E Toninho hoje está com um carro. De forma fácil. É assim que eu percebo que vai acontecer no ministério de vocês. Tem mulheres que passam uma semana tendo contração para ter um parto normal. E tem delas que com 15 minutos, a primeira dor, o menino nasce que parece um quiabo. Pois chegou a hora do menino nascer de vocês como um quiabo. Eu vou descer para a gente orar por eles. Amém, amor? Pega aqui, por favor. Aleluia.